Neste vídeo, vamos entender como funciona o algoritmo de minimização por meio de um exemplo. Em vez de iniciar por esse exemplo, vou eu mesmo construir um autômato e minimizá-lo, para que assim possamos entender com um exemplo menor. Então, vamos criar um autômato para a linguagem 0, concatenado com 0, 1 estrela. Em outras palavras, essa linguagem é a linguagem de todas as palavras pertencentes à sigma estrela, tal que começa com 0. Então, se nós pensarmos, temos o estado onde vou chamá-lo de inicial, de estado 1 i, de inicial, que justamente ele nada leu. O que acontece, por exemplo, se eu ler um 0? Então, se eu leio um 0, então eu já garanti que essa palavra deve ser aceita. Então, eu vou chamar f esse estado final. Mas veja que depois de um 0, eu posso ler qualquer coisa. Eu posso ler zeros e uns. Então, eu continuarei nesse estado 0 e 1. Mas o que acontece se a partir do estado inicial eu ler um número 1, o símbolo 1? Então, aqui eu vou para um estado que eu vou chamar de erro, pois justamente toda palavra dessa linguagem deve começar com 0. Então, no estado de erro, eu devo permanecer nele. Então, vamos começar a relembrar o nosso algoritmo. Então, nesse algoritmo, vamos iniciar. No passo 0, nós devemos justamente separar os conjuntos que são finais daqueles que não são finais. Então, aqui nós teríamos, no passo 0, nós teríamos o conjunto I e o conjunto formado pelos elementos I e o conjunto F. Certo? Diante disso, nós devemos, para o N seguinte, a partição seguinte, justamente é formada por todo o estado E', que pertence à partição do estado E. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, que o estado que eu estou considerando é justamente o estado I. Então, I. Então, vamos analisar se ele vai pertencer à mesma partição de I. Então, nesse caso, é o estado E, no exemplo anterior. Então, o que acontece? Nós devemos perguntar delta de E' lendo a partição em N, é igual a delta de E lendo A na partição N? Vamos perguntar. Delta de I lendo 0 em N é igual a delta de E lendo 0 em N. Vamos ver? I lendo 0 me leva para F. E delta de E lendo 0 me leva para E. Então, veja, a partição deles é igual? Sim, pois veja que Desculpa, é diferente, pois veja que I lendo 0 vai levar para essa partição. Ao contrário que E lendo 0 vai permanecer nessa partição. Então, veja que encontramos uma divergência. Então, com isso, nós sabemos que eles não vão estar na mesma partição. Então, vamos criar uma partição diferente para o E. Dessa forma, nós temos 3 partições nesse momento. Vamos, então, repetir o processo para o passo seguinte. Então, como em cada partição só há um único elemento, vamos voltar para a definição. Não há um outro elemento diferente de E, estado diferente de E, para nós considerarmos. Então, o que vai acontecer é que cada partição, o I só vai ter ele mesmo, o E só vai ter ele mesmo, o F só vai ter ele mesmo. Então, dessa forma, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós teremos uma partição que vai ser a partição de I, uma partição
um estado que vai ser a partição referente a F, ao estado E, e uma outra partição que vai ser referente ao estado F. Então, agora, devemos fazer o procedimento. I lendo 0 me leva para qual partição? Me leva para F. Então, I lendo 0 me leva para F. I lendo 1 vai me levar para E. Qual é a partição de E? Essa daqui. F lendo 0 me leva para F, para a própria partição de F. F lendo 1 me leva para F também, então é essa partição. E E lendo 0 ou lendo 1 me leva para a partição de E. Então, dessa forma, podemos concluir que aqui é o estado inicial e esse daqui vai ser justamente o estado final. Então, podemos concluir que o autômato original ele já era mínimo, pois justamente ele tem a mesma quantidade de estados. Vamos ver um outro exemplo. Então, vamos construir um autômato para a linguagem 01 estrela 1. Então, essa é a linguagem justamente de todas as palavras pertencentes a 01 estrela que terminam com 1. Então, vamos começar a pensar nesse autômato. Então, aqui eu tenho meu estado inicial. Nesse estado inicial, acontece que se eu leio 1, então apenas a leitura do 1 já é uma palavra válida, pois termina com 1. Então, esse estado aqui, ele é final. Mas o que acontece se depois de ler esse 1, eu leio um outro 1? Então, eu devo permanecer nesse estado, pois seria 1, que termina com 1. Mas o que acontece se a partir desse estado eu leio um símbolo 0? Então, veja que agora eu não estou mais em uma condição de aceitação, de correção. Então, eu vou para um outro estado, que eu vou chamar de x. E aí, esse estado x, justamente, ele é um estado que o último símbolo lido é 0. E o que acontece se, nesse estado x, eu leio um símbolo 0? Eu vou permanecer nele, pois o último símbolo que eu li é 0. Agora, o que acontece nesse estado x, eu leio 1. Então, eu volto para esse estado, pois o último símbolo que eu li é 1. E do estado inicial, se eu leio 0, então eu vou para o estado x, pois o último símbolo lido foi 0. Então, com isso, nós finalizamos o projeto do nosso autômato, que reconhece a linguagem 01 estrela 1, ou seja, tudo que é terminado com 1. Vamos minimizá-lo. Então, no passo 0, nós vamos dividir em dois conjuntos. O primeiro deles contém todos os finais, então aqui só há um único estado final, e um outro conjunto que contém todos os demais, i e x. Então, devemos, no passo seguinte, olhando no passo seguinte, nós vamos fazer aquele questionamento. Como essa partição contém um único estado, então automaticamente o estado F estará só. Mas devemos nos perguntar se o estado 1 e x são equivalentes. Então, como devemos fazer esse procedimento? Novamente, respondendo aquela pergunta. Se a partir do estado 1 lendo 0, vai levar para a mesma partição de x lendo 0 e 1 lendo 1 vai levar para a mesma partição de x lendo 1. Então, vamos nos perguntar. 1 lendo 0. Desculpa, é o i. I lendo 0 vai levar para x, que é essa partição. E x lendo 0 vai levar para x, que é essa partição. Então, passamos na primeira parte do teste. Porém, precisamos verificar no caso do símbolo ser igual a 1. I lendo 1 me leva para essa partição de f. Agora, x lendo 1
também me leva para essa partição de f. Então, com isso, justamente, veja que não houve diferença entre as partições, ou seja, i e x são equivalentes. Dessa forma, nós podemos encerrar o nosso algoritmo, pois se nós repetirmos o processo no próximo passo, teremos o mesmo resultado. Então, com isso, nós acabamos o algoritmo. E como fica, então, o nosso autômato reduzido? Então, nós teremos como estado inicial a partição que é equivalente ao estado inicial, que é justamente essa partição aqui, que eu vou chamar de ix para ficar mais fácil. Então, vamos dar prosseguimento. A partir de i lendo 0, eu vou para onde? Para x. Mas lembre que nós precisamos nos dirigir para a partição equivalente a x, que é essa mesma partição. Então, i lendo 0, vimos para cá. I lendo 1, vamos para f. Mas qual é a partição de f? Justamente essa daqui. Então, vamos criar esse estado representando a partição dos estados equivalentes a f. E vamos analisar agora f. f lendo 0 me leva para x. Então, nós devemos ir para a partição, o estado que é equivalente à partição de x, que é justamente esse estado aqui. E o que acontece se f lê 1? Ele vai permanecer em f. Então, devemos ir para o estado que é equivalente à partição representada por f. Então, para ele mesmo. E com isso, sabemos que os estados finais são todos aqueles estados que são equivalentes ao final, aos finais. Então, aqui nós temos esse estado. Então, veja que no projeto original, nós tínhamos um autômato com 3 estados. E aqui, então, temos um autômato com apenas 2 estados. E aqui, então, vamos entender esse exemplo. Então, passo 0. Nós vamos dividir entre os estados finais, que é o estado 0, e os não finais. Então, no passo seguinte, automaticamente essa partição vai ser replicada, pois não há um outro estado equivalente a ele que pudesse separar. Mas vamos começar a avaliar 1 e 2. 1 lendo 0 vai me levar para 2, que é essa partição. 2 lendo 0 me leva para 4, que também é essa partição. Nada podemos concluir. Vamos fazer o teste para 1. 1 lendo 1 me leva para 3, que é essa partição. 2 lendo 1 me leva para 5, que é essa partição. Então, na iteração seguinte, 1 e 2 vão estar juntos. São equivalentes. Então, vamos testar 1 e 3. Vale ressaltar que, como 1 e 2 são equivalentes, eu não preciso testar o 2 com 3. Basta escolher ou 1 ou 2. Vou escolher apenas o estado 1. 1 lendo 0 me leva para 2, que é essa partição. Veja, um erro que é cometido é olhar para a partição seguinte, ou a iteração seguinte. Não, nós devemos olhar para a iteração atual. Então, 1 lendo 0 vai para essa partição, certo? 3 lendo 0 vai para essa partição. Então, veja que nós já encontramos uma condição suficiente para desmembrar, pois 1 lendo 0 leva para 2, que é essa partição, enquanto 3 lendo 0 leva para 0, que é esta partição. Então, criamos uma nova partição para o estado 3. Então, dando prosseguimento, 1 e 4. 1 lendo 0 leva para 2, que é essa partição. 4 lendo 0 leva para 2, que é essa partição. Nada podemos concluir. 1 lendo 1 leva para 3, que é essa partição. 4 lendo 1 leva para 3, que também é essa partição. Então, na iteração seguinte, o 4 é equivalente
o 1, o 2 e o 4. Vamos investigar o 5. 1 e 5. 1 lendo 0 leva para esta partição. 5 lendo 0 leva para esta partição. 1 lendo 1 leva para 3, que é essa partição. 5 lendo 1 leva para 5, que é esta partição. Então, com isso, o 5 também é equivalente. Então, na iteração 1, agora, temos a partição 0, a partição composta por 1, 2, 4 e 5 e a partição composta por 3. Vamos fazer o teste agora para 1 e 2. Lembrando que agora nós vamos considerar a configuração da iteração 1. Esquecemos a iteração 0. 1 lendo 0 leva para 2, que é essa partição. 2 lendo 0 leva para 4, que é essa partição. Agora vamos ver lendo 1. 1 lendo 1 leva para 3, que é essa partição. Agora o 2 lendo o 1 leva para o 5, que é essa partição. Então, com isso, nós devemos justamente desmembrá-los. Então, aqui nós criamos uma partição para o 1 e uma partição para o 2. Então, agora vamos testar. Vamos verificar se o 4 ele vai se encaixar na partição de 1 ou de 2. Então, vamos lá. Vamos começar testando 1 e 4. Então, 1 lendo 0 leva para 2, que é essa partição. 4 lendo 0 leva para 2, que é essa partição. Vamos testar lendo 1. 1 lendo 1 leva para 3, que é essa partição. E 4 lendo 1 leva para 3, que é essa partição. Então, com isso, o 4 vai ser equivalente ao 1. Então, ele vai figurar na iteração 2 junto com 1. Agora, vamos testar se o 5 é equivalente ao 1 ou ao 2. Vamos testar com 1. 1 lendo 0 vai para o 2, que é essa partição. 5 lendo 0 vai para 4, que é essa partição. Nada podemos concluir. 1 lendo 1 leva para 3, que é essa partição. E 5 lendo 1 leva para 5, que é essa partição. Então, sabemos que o 5 não é equivalente ao 1. Vamos testar agora se o 5 vai ser equivalente ao 2. Caso ele não seja, 5 vai ter que criar uma nova partição para ele. Então, vamos lá. 2 lendo 0 leva para 4, esta partição. 5 lendo 0 leva para 4, que é esta partição. 2 lendo 1 leva para 5, que é essa partição. 5 lendo 1 leva para 5, que é essa partição. Então, com isso, o 5 é equivalente ao 2. Então, vai figurar nessa partição do 2, na iteração 2. Vamos agora esquecer a iteração 0 e 1 e fixar apenas na iteração 2. Então, na iteração 2, para a iteração 3, o 0 vai ficar na mesma partição, pois só tem ele, o 3 também. Então, vamos ver se na configuração da iteração 2, o 1 é equivalente ao 4. 1 lendo 0 leva para esta partição. 4 lendo 0 leva para esta partição também. Vamos verificar lendo o símbolo 1. 1 lendo 1 leva para esta partição. 4 lendo 1 leva para esta partição. Então, 1 vai ser equivalente a 4 na iteração 3. Vamos ver agora o 2 e o 5. 2 lendo 0 leva para esta partição. 5 lendo 0 também para a mesma partição. Vamos verificar lendo o símbolo 1. 2 lendo 1 leva para esta partição. 5 lendo 1 leva para esta partição. Logo, o 2 é equivalente ao 5. Como não houve mudança de uma iteração para outra, o nosso algoritmo finalizou. Então, com isso, temos justamente esse autômato reduzido. Então, veja que o 1 e o 4 ficaram na mesma partição, assim como o 2 e o 5. E temos um estado inicial, que é o mesmo do final. Então, tínhamos antes um autômato de 6 estados, reduzimos então para um autômato de 4 estados. Vale ressaltar que o autômato reduzido ele é único. E isso vai ser uma propriedade muito interessante.
No próximo vídeo, vamos estudar o conceito de produtos de autômatos finos determinísticos. Muito obrigado!